A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 5. O fim está próximo. Autor Pedro Dong. Semana 2. Marido e mulher, herdeiros da mesma graça da vida. Terça-feira. Diante de Deus, cada um responderá pelos próprios atos. Ler com oração. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E, então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Já que temos clareza da batalha que acontece em nosso coração, precisamos aplicar essa palavra ao contexto do casamento. Não tomemos a palavra do Senhor como mero ensinamento, mas entendamos que, se nos alimentamos da palavra e a praticamos, a divina semente plantada em nós espontaneamente dá frutos. A convivência conjugal revela se o casal está ou não vivendo pela vida de Deus, que está no interior de cada um. Pedro começa dizendo às mulheres: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 2. Nesses versículos está explícita uma qualidade excepcional dessa esposa. Ela obedece à palavra. Tal procedimento é capaz de ganhar o coração do marido. A obediência à palavra é o que nos diferencia de outras pessoas e faz com que tenhamos um comportamento exemplar. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Capítulo 1, versículo 22. A contínua obediência à verdade, à palavra, produz em nós uma vida de conduta exemplar. Baseados nisso, afirmamos que a submissão das mulheres ao marido está dentro do mesmo princípio de nossa sujeição às autoridades instituídas por Deus para governo. Romanos capítulo 13, versículo 1. Não cabe a um cristão ter atitudes de rebeldia ou revolta contra governantes. Nossas discordâncias não nos dão o direito de chegar a esse ponto, porque esse não é o comportamento adequado de um cristão. O mesmo princípio aplica-se ao casamento. No casamento, quando a mulher obedece à palavra, mas o marido leva uma vida conjugal contrária à direção do Senhor, ela pode e deve dizer-lhe que discorda disso, contudo, sem desrespeitá-lo. Ela deve deixar claro que obedece à verdade, por isso não acompanhará o cônjuge em sua conduta. É necessário ter clareza de que submissão é uma coisa e seguir o caminho do pecado é outra. Isso porque, no dia do julgamento de Deus, cada um responderá por si. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Naquele dia, não poderemos dizer ao Senhor: meu marido me levou para o mau caminho. Nossos atos são nossa responsabilidade. Isso é muito sério. Portanto, esposa, não tenha jamais uma atitude de rebeldia, de desonrar seu marido, mas isso não significa que você tenha de concordar com qualquer direção que ele dê ao casamento, porque você responderá por seus atos diante do Senhor. Na primeira epístola aos Coríntios, lemos: E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte,
Os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Capítulo 7, versículos 13 a 15. Paulo abordou a questão do marido incrédulo que consente em viver com a esposa que segue o caminho da obediência à palavra. Ele é santificado no convívio com ela. Se, porém, o marido incrédulo quiser apartar-se, que se separe. Em tais casos, não foi ela quem tomou a decisão. O mais importante é que naquele dia sejamos aprovados pelo Senhor. Não caiamos no erro de nos deixar influenciar por quem não quer seguir a verdade. É importante frisar que não se pode usar esse contexto como pretexto para separação. Lembremos-nos de que o que vale é termos um honesto comportamento cheio de temor. É melhor temermos desagradar ao Senhor do que desagradar a homens. Isso é viver debaixo do temor do Senhor. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.